Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast e sim, aqui a teologia reformata sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos dar continuidade aos assuntos abordados nos podcasts anteriores. Estamos mergulhando mais fundo no livro Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul, e chegamos a um capítulo que, olha, parece o ponto de partida de tudo, né? O capítulo 16, chamado Creatio ex nihilo, a criação a partir do nada. Parece um conceito simples, mas o autor argumenta que essa única ideia traça uma linha, uma fronteira mesmo, entre a fé judaico-cristã e, bom, praticamente todas as outras visões de mundo. Para a gente começar a desenrolar isso, por que essa doutrina é tão central? Porque ela é o alicerce de tudo. Olha, essa pergunta ela é perfeita, porque vai direto ao coração da questão, sabe? O autor, ele não usa meias palavras. Ele afirma que a doutrina da criação é, de fato, o campo de batalha fundamental. Não é um tópico secundário, uma discussão para especialistas. É a arena principal onde a cosmovisão cristã e, bom, todas as formas de secularismo e ateísmo se enfrentam. Pensa comigo. Se você remove a fundação de um prédio, o que acontece com a estrutura toda? Ela desmorona. Exato, ela desmorona. Para a cosmovisão cristã, a criação deliberada por um Deus pessoal é essa fundação. Se essa ideia for minada, tudo que vem depois, tipo redenção, propósito, moralidade, perde o seu ponto de ancoragem. O ponto de partida aqui não é um acidente cósmico, uma feliz coincidência aleatória. É a afirmação ousada de que o universo surgiu por meio da obra direta, sobrenatural de um Criador. E essa afirmação já aparece de forma bombástica, logo na primeira frase da Bíblia, não é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. É como se a Escritura quisesse fincar essa bandeira no chão antes de qualquer outra conversa. Não tem um preâmbulo, não tem uma tentativa de provar a existência de Deus. É uma declaração. Precisamente. É uma declaração que funciona como uma rocha. E vamos dissecar essa frase, porque a densidade teológica dela é impressionante. O livro destaca que há 3 pilares inseparáveis contidos aí. Primeiro, houve um princípio. Isso é revolucionário. Significa que o universo não é eterno. Ele teve um começo, um ponto de partida no tempo. O tempo e o espaço tiveram uma origem. Segundo pilar, há um Deus. Ou seja, não foi um processo impessoal, cego. Existe uma entidade, um ser consciente, com vontade, que é responsável por esse começo. E o terceiro, que é a consequência dos 2 primeiros. Há uma criação. O que a gente vê ao nosso redor, os céus, a terra, não é uma ilusão, nem um ciclo eterno. É o resultado de uma ação deliberada, um ato criador. E o curioso é que a ciência moderna, depois de séculos de debate, acabou chegando numa conclusão muito parecida com o primeiro pilar, né? A ideia de que o universo teve um começo. O modelo do Big Bang, que é o mais aceito hoje, aponta exatamente para isso. Exatamente. E aqui o autor aponta por uma ironia gigantesca. Muitos cientistas e pensadores seculares abraçam com força o primeiro pilar. Eles falam de uma singularidade, de uma grande explosão há uns 13,8 bilhões de anos. Eles concordam, sim, houve um princípio. O problema é que eles param aí. Certo. É como aceitar a existência de uma pintura, mas se recusar a admitir a existência de um pintor. A lógica nos empurraria para a pergunta seguinte: se o universo teve um começo, se ele explodiu para existir, o que ou quem causou essa explosão? Como o texto pergunta de forma bem direta, do que ele explodiu? De algo que não existia? A ideia beira o absurdo. Eles aceitam o efeito, o começo, mas rejeitam a causa suficiente para esse efeito, um Criador. Entendi. Então, a visão cristã parte desses 3 pontos interligados: um começo, um Deus e uma criação. Mas se a gente deixa essa visão de lado por um momento, quais são as grandes alternativas que a filosofia e a ciência apresentam para responder aquela pergunta clássica que tira o sono de muita gente?
Por que existe algo ao invés de nada? Essa é talvez a questão mais fundamental de toda a filosofia. O livro é muito didático ao nos apresentar que, fora da visão de um criador transcendente, existem basicamente 3 opções lógicas para explicar a realidade. A primeira é a de que o universo é autoexistente e eterno. Essa era uma visão muito comum no passado, sabe? Inclusive entre filósofos gregos e até cientistas do século XIX. A ideia de um universo estático que sempre esteve aqui e sempre estará. Mas essa opção perdeu muita força, certo? Como a gente falou, as evidências cosmológicas como a expansão do universo e a radiação cósmica de fundo, elas apontam fortemente para um começo. Então, cientificamente, essa ideia de um universo eterno parece, para a maioria, ultrapassada. Exatamente. A ciência moderna, de certa forma, tornou essa primeira opção muito difícil de sustentar. Ela diz que, talvez o universo como conhecemos teve um começo, mas o mundo material, em alguma forma, é autoexistente e eterno. A ideia aqui é que poderia haver um núcleo oculto, uma fonte de poder pulsante, alguma matéria primordial no âmago do universo que seja a fonte eterna de tudo. O universo que vemos seria só uma manifestação dessa matéria eterna. Isso parece uma tentativa de manter a eternidade da matéria, mesmo admitindo o Big Bang. Mas qual é o problema com essa visão? O problema, como o texto argumenta, é filosófico. Algo que é autoexistente e eterno, por definição, não pode sofrer alteração, não pode mudar. Se algo tem em si mesmo a razão de sua própria existência, ele é imutável. Mas quando olhamos para o universo, o que a gente vê? Mudança, o tempo todo. Mudança constante. Vemos o princípio da entropia segundo a lei da termodinâmica. As estrelas nascem, queimam seu combustível e morrem. As galáxias se movem. Tudo no universo manifesta eventualidade, contingência. Atribuir as qualidades de eternidade e autoexistência a esse universo que está em constante fluxo é uma contradição em termos. Ok, então as 2 primeiras opções giram em torno da ideia de que algo sempre existiu, seja o universo inteiro ou alguma matéria primordial. Espere, autocriado. Minha cabeça dá um nó com isso. Para algo se criar, ele já teria que existir para fazer a criação. Mas se ele já existe, não precisa ser criado. É esse o paradoxo? Eu estou entendendo certo? Você pegou o ponto perfeitamente. É um completo e total absurdo lógico. O autor é bem enfático nisso. A sua explicação foi a definição exata do problema. Para que algo realize o ato de criar a si mesmo, ele precisaria existir antes de existir. É uma violação direta da lei mais fundamental da razão, a lei da não contradição, que diz que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Certo, há e não há. Exato. A ideia de autocriação exige exatamente isso, que o universo existisse para poder criar e não existisse para precisar ser criado, no mesmo instante. Portanto, isso não é apenas má teologia, é má filosofia e má ciência, porque tanto a filosofia quanto a ciência dependem da lógica para funcionar. Certo. A autocriação em si parece irracional quando você para pensar por 2 segundos. Mas a gente não ouve o termo autocriação com frequência. O que a gente ouve são conceitos como geração espontânea ou, principalmente, a ideia de que o universo surgiu por acaso. Como esses termos se encaixam nisso? São só maneiras mais palatáveis de dizer a mesma coisa? É exatamente isso. São eufemismos para o mesmo impossível lógico. Geração espontânea, como o texto aponta, é só uma outra linguagem para a mesma ideia. A noção de que o mundo, do nada e por si só, explodiu em existência. É a mesma lógica falha, com uma roupagem diferente. Mas o conceito mais comum, e talvez o mais traiçoeiro, é o de acaso. Aqui o autor nos alerta para uma armadilha lógica muito sutil chamada falácia do equívoco. Falácia do equívoco. Lembro disso das aulas de lógica. É quando uma palavra muda de significado no meio de um argumento, sem a gente perceber, e isso leva a uma conclusão falsa, né? Perfeito. E foi exatamente isso que aconteceu com a palavra acaso ou chance.
Existe um primeiro significado de acaso que é totalmente legítimo, científico e útil. É um conceito matemático que usamos para descrever possibilidades e calcular probabilidades. O livro dá um exemplo ótimo. Imagine que temos 50 mil moscas numa sala. Podemos usar cálculos estatísticos para prever as chances de encontrarmos, digamos, 10 moscas numa determinada área da sala em um certo momento. É uma ferramenta de predição, um conceito intelectual, não é uma coisa. Entendi. Nesse sentido, acaso é uma forma de medir probabilidades, uma abstração matemática. Mas qual é o segundo significado? O falacioso, que se infiltrou na conversa sobre as origens. O salto para a falácia acontece quando as pessoas começam a tratar o acaso não mais como um conceito, mas como uma coisa, uma entidade com poder causal, com poder criativo. É quando alguém diz: o acaso criou o universo. O argumento do livro para desmascarar isso é devastadoramente simples. Para que o acaso pudesse ter qualquer efeito sobre qualquer coisa, ele precisaria ser uma coisa. E uma coisa com poder. Mas ele não é. Exato. O acaso não é uma coisa. É só uma palavra que descreve possibilidades matemáticas. Visto que o acaso não tem ser, ele não tem poder. Dizer que o acaso criou o universo é um absurdo tão grande quanto dizer que a matemática criou o universo. É atribuir poder a um conceito abstrato. No fim das contas, dizer que o universo foi criado pelo acaso é o mesmo que dizer que ele foi criado por nada. E isso nos leva de volta, inevitavelmente, à ideia ilógica da autocriação. Uau, essa distinção é muito poderosa. Então, se a gente elimina a autocriação e o acaso como um agente criador, voltamos às opções de algo eterno ou de um criador. Mas aqui entra a grande objeção, uma lei que parece complicar tudo para o lado da fé. O princípio científico e filosófico é ex nihilo nihil fit, ou seja, do nada, nada vem. Isso não contradiz diretamente a doutrina da creatio ex nihilo, a criação a partir do nada? Parece um checkmate. Parece, e essa é sem dúvida a objeção mais comum e o ponto de confusão que o capítulo se dedica a esclarecer com maestria. E a resposta está em uma distinção fundamental. A lei ex nihilo nihil fit está absolutamente correta. O nada absoluto, a ausência total de ser, de poder, de potencial, não pode produzir algo. Se tudo que você tem é um nada, isso é tudo que você sempre terá. O erro, tanto linguístico quanto filosófico, acontece quando se aplica essa lei à doutrina cristã de forma equivocada. Ok, estou acompanhando. O princípio de que do nada nada vem é verdadeiro. Onde está a distinção então? Como a visão cristã escapa dessa armadilha? A distinção é que a doutrina cristã não diz que o universo surgiu do nada por si só. Ela não diz: do nada o universo surgiu. A frase está incompleta. A doutrina cristã diz que Deus criou o universo ex nihilo. E Deus não é nada. Deus é algo. Mais do que isso, ele é o ser autoexistente e eterno, a própria fonte de todo ser. O ponto de vista cristão correto é o daquela primeira frase que a gente já citou. No princípio, Deus. É Deus quem age sobre o nada. Ah, claro. A lei ex nihilo nihil fit se aplica a um cenário onde não há um agente criador. Mas a cosmovisão cristã postula a existência desse agente. Faz todo sentido agora. Então, a criação a partir do nada não significa que o nada foi o agente criador, mas sim que o nada era o estado das coisas, a ausência de matéria antes de Deus agir. Exatamente. O livro usa uma analogia que deixa isso muito claro. Um artista, como um escultor, pega um material pré-existente, como um bloco de mármore, e o remodela para criar uma estátua. Certo, ele trabalha com algo que já existe. Sim. Um pintor usa uma tela e tintas que já existem. O artista humano sempre trabalha com algo que já está lá. Mas não foi assim que Deus criou. Ele não encontrou uma matéria primordial caótica e a organizou. Deus chamou à existência a própria matéria, a partir de sua vontade e poder, onde antes não havia matéria alguma. Essa é a criação em seu sentido mais absoluto. Um poder que, logicamente, somente um ser autoexistente e eterno poderia ter. Essa distinção muda tudo. E me faz pensar em outro conceito que o livro aborda: a transcendência de Deus.
Quando a Bíblia fala que Deus é transcendente, a nossa imaginação logo pensa nele lá em cima, num lugar físico, acima das nuvens. Mas pelo que entendi, não é disso que se trata. Não mesmo, e essa é outra camada de profundidade que o texto nos ajuda a entender. O conceito de transcendência de Deus é ontológico, não espacial. Não se trata da localização de Deus no mapa cósmico. Dizer que Deus está acima e além do universo não é uma coordenada. Significa que ele está acima e além do universo no que diz respeito ao seu próprio ser. Uma diferença de natureza. Exato. Deus, por ser autoexistente, eterno e imutável, transcende por sua própria natureza tudo o que é derivado, dependente e mutável como o universo. É uma diferença de categoria de existência. O que nos interessa teologicamente não é o lugar onde Deus está, mas a sua natureza fundamentalmente diferente de tudo que foi criado. E como essa natureza transcendente se manifestou na criação. Como ele, de fato, fez tudo isso. Qual foi o mecanismo? Aqui a gente chega ao conceito final e, para mim, o mais magnífico que o capítulo apresenta: o fiat divino. A palavra fiat vem do latim e significa faça-se ou haja. É o imperativo divino, o comando soberano. A Escritura nos dá essa descrição que é ao mesmo tempo simples e de uma profundidade abissal. Deus criou pelo poder e pela autoridade de sua palavra. O exemplo clássico que todo mundo conhece de Gênesis é: disse Deus, haja luz e houve luz. Sim. Esse é o fiat divino em ação. Ele não usou ferramentas, não fez força. Deus criou simplesmente falando. O seu comando tem o poder inerente de trazer à existência o que antes não existia. Nada pode resistir a esse comando que trouxe o mundo e tudo que nele há, a existência. É uma perspectiva que muda tudo. Deixa de ser um processo mecânico, frio, e passa a ser algo pessoal, intencional. Pensar que a realidade em que vivemos não é fruto de um acaso cego, mas de uma palavra poderosa e com um propósito. Realmente dá muito o que refletir sobre o valor e o significado de tudo que existe. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para quem nos ouve refletir durante a semana. Qual a diferença que faz no dia a dia, na forma como se enxerga o trabalho, os relacionamentos, os desafios, viver em um universo que foi criado por um fiat divino intencional versus um universo que é apenas um grande acidente cósmico? Uma ótima pergunta para reflexão. Se alguém gostou desta análise e quer acompanhar a série completa sobre este e outros livros, confira as playlists aqui no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos dessa nossa jornada teológica. O apoio de quem nos acompanha é fundamental. E se o pessoal se interessou em aprofundar ainda mais nesses conceitos, considere adquirir o livro Somos Todos Teólogos. Use o nosso link de afiliado que está na descrição, assim se adquire um conhecimento incrível e ainda se ajuda este projeto a continuar. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.